A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero nessa manhã falar sobre Jesus, o oleiro de Deus. Amém? Antes de tudo eu quero orar. Que Deus te abençoe. Quero agradecer mais uma vez aos irmãos. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe. A todo vídeo, pois é, muita gente assiste e pouco se inscreve, nos ajude, amém? Querido Deus, eterno Pai, no momento, ó Pai, estamos a clamar a Ti por vidas, ó Pai, para que o Senhor nos conceda a Tua palavra, para que vidas venham Te aceitar, venham ser transformadas, resgatadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, meu Deus, vai repreendendo a fúria do inimigo, vai cortando os laços, quebrando, meu Deus, os arcos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vem ser glorificado através de cada vida. Por amor do nome de Jesus, nós tudo te pedimos e te louvamos. Amém e graças a Deus. Queridos, nós cremos num Deus que faz restauração. A Bíblia nos ensina que Ele é um Deus restaurador. Assim como uma parede com mofo e umidade, ela pode ser restaurada, transformada, aleluia, e ficar bonita de novo. Quando caímos em pecado, nossa vida também pode voltar a ter o brilho de Deus. Este é o propósito para que o Senhor ter vindo a esse mundo. Resgatar o homem de volta para Deus, para trazer a humanidade de volta ao convívio do Senhor. Nós temos no livro do profeta Jeremias que Deus ele pede a Jeremias para ir ali observar o trabalho do oleiro na olaria. Glória a Deus. E após ele ter observado, ele ter visto, glória a Deus, o oleiro trabalhando ali, isso se encontra em Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 7. O Senhor, ele responde: vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está na mão do oleiro. Jesus é o oleiro de Deus. Em Lucas, capítulo 19, e o versículo de número 10, está escrito assim. Olha só, glória a Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Lucas capítulo 4 e o versículo 18, Jesus ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O vaso quebrado, aleluia, ele precisa ser restaurado para que ele possa novamente ser útil. Quando somos enganados e deixamos de fazer algo que agrada a Deus, o vaso ele foi rachado, ele foi quebrado. Mas não pense que ele não terá mais conserto, pelo contrário, louvado seja Deus. Não pense que ele não terá mais chance de Deus, pelo contrário, ele tem sim. Glória a Deus. É que por isso nós temos que aceitar ou viver como derrotado de maneira nenhuma. Jesus é o restaurador de Deus que quer fazer o seu trabalho. O homem pode estar destruído, pode estar rachado, pode estar numa situação caótica, ele pode até ter se afastado, aleluia, da presença de Deus, mas Jesus é aquele que restaura, ele tira lá do mundo, ele traz de volta a comunhão para que o vaso ele possa ser útil novamente. Deus é quem salva, perdoa e restaura o que foi quebrado pelo pecado. O apóstolo São Paulo, ele era um vaso quebrado pela religiosidade. Quantos vasos não estão aí quebrados pela religiosidade? Achando que estava fazendo a obra de Deus, achando que estava fazendo algo para Deus, ele perseguia a igreja do Senhor. Pensando que estava fazendo algo para Deus, aleluia, louvado seja Deus, ele estava, irmão, a matar e a ferir os crentes, glória a Deus.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Nós vemos que Paulo, ele servia para perseguir e destruir os cristãos, mas Jesus o restaurou e ele passou a ser útil. Ele mesmo conta a história dele em Atos capítulo 22, versículo 1 a 16. Lá nós vemos que lá caminho de Damasco, Saulo de Tarso, ele se encontra com Jesus, ele cai ali da sua cavalgadura e ele encontra-se cego. Nós vemos que no meio daquela claridade, no meio daquela luz, ele escuta a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, aleluia, ele diz: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. E aí ele leva ele para um determinado lugar, para casa, aleluia, louvado seja Deus, de um dos seus discípulos. Glória a Jesus. Jesus os leva para a casa de um dos seus discípulos, e ali Jesus opera o milagre na vida de Saulo, transformando em um Paulo. E agora ele restaurado, louvado seja Deus, ele começa a sua história de fé, de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, e servindo um exemplo para todos nós. Nós vemos que Pedro foi um vaso, aleluia, também rachado. Pedro, ele negou a Jesus. Pedro estragou 3 anos e meio de investimento de Jesus, e isso lhe causou um grande desgosto. Ele pensou que não servia mais para Deus e voltou a pescar peixe. Quando pecamos, pensamos que Deus não nos aceita mais. E o diabo sugere que nós voltamos para a vida antiga. Nós vemos lá em João capítulo 21, 3, Pedro voltando às atividades pesqueiras, louvado seja Deus. Mas Jesus, ele foi atrás de Pedro. Nós vemos, irmãos, que Jesus foi atrás de Pedro, resgatou com seu perdão, restaurando a posição de servo útil, lhe dando uma missão. Por 3 vezes o Senhor disse: Pedro, tu me ama? Ele disse: te amo. Ele disse: então cuida das minhas ovelhas. Negar ou trair Jesus são situações que podem acontecer na vida de qualquer um filho de Deus, mas nessa hora não podemos dar a ouvido à voz do inimigo. Isso traz uma derrota total. Devemos nos lembrar que a experiência de Pedro nos ensina em sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Cuidado com o leão devorador. Nós vemos um Pedro agora, aleluia, um Pedro que foi rachado, e agora vamos ver o que foi que Deus fez após restaurar o Pedro restaurado. Pedro pregou no dia de Pentecostes e ganhou quase 3.000 almas. Curou um paralítico na porta do templo. Falou de Jesus na casa de Cornélio e todos foram salvos e batizados com o Espírito Santo. Foi para a prisão e um anjo liberta abrindo os portões. Escreveu cartas para as igrejas de Jesus, dando orientações e conselhos e gerando fé nos irmãos. Isso tudo foi possível porque Pedro aceitou ser restaurado por Jesus. É preciso querer ter vitória completa. Como isso é possível? Acreditando no seguinte: Jesus sempre toma a iniciativa de ir atrás de nós. Ele foi atrás de Pedro, fez uma fogueira, assou peixes. Jesus sempre pergunta o que nós queremos. Também perguntava aos enfermos: o que você quer que eu faça? Jesus está perguntando para você: o que é que eu faço na sua vida? O que é que você quer que eu faça? Você está aí prostrado, eu vou te levantar. Você está aí desanimado, eu vou te animar. O que é que você quer que eu faça? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O cego respondeu: eu quero ver de novo. Glória a Jesus. Nossa resposta deve ser sincera. Pedro sabia que o Jesus ressuscitado agora podia ler seus pensamentos e sentimentos, mas não adiantava mais mentir. Então ele foi sincero a responder a pergunta que Jesus lhe fez. Pedro, tu me ama? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. O perdão é necessário para que haja restauração. Sem liberar perdão, não há como haver restauração. Sem perdão, não há restauração. Grande é o poder restaurador do perdão. Louvado seja Deus. Deus sempre perdoa um coração quebrantado e arrependido. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus ensinou porque ele praticava e porque ele pratica o perdão. Creia no perdão de Deus e receba a restauração. Como igreja podemos errar alguns alvos e metas, propósitos, mas quando nós aprendemos, o Senhor nos perdoa e voltamos a prosperar de novo.
Quem se arrepende, deixa o erro. Quem se arrepende, deixa a mentira. Quem se arrepende, larga tudo, aleluia, e volta, aleluia, ao ponto que abandonou. A Bíblia diz: lembra-te, pois, de onde caíste e voltai às práticas das primeiras obras. Louvado seja Deus. Como pessoas, filhos de Deus, muitas vezes como filho desobediente, fazemos a nossa vontade, achando que é a melhor coisa. Não nos importamos com o coração do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Vamos embora, ainda queremos a bênção da herança. O Pai nos compreende, permite a nossa fuga, mas continua nos aguardando ansioso por nos dar a sua bênção de novo. O filho pródigo fez isso, e quando voltou, o Pai o perdoou. Fez uma festa e lhe deu uma posição de honra. Isso é o que Deus quer fazer com cada um que abandonou seus propósitos, mas se arrepender, foi perdoado. Hoje, o Espírito Santo pode estar tocando algum coração que se afastou de Deus. Não se importa se foi só um pouco ou se foi o bastante. Se houver arrependimento e a volta para o propósito do Pai, o perdão está garantido. Hoje é um bom dia para arrependimento, quebrantamento e volta para os propósitos de Deus. A restauração nos torna úteis para Deus e nos restitui em tudo que nos foi roubado pelo inimigo. Louvado seja Deus. Esse é um estudo, glória a Deus, que foi feito pelo acervo da Igreja Vencedores, glória a Jesus. E eu trouxe aqui, é um estudo antigo, mas eu quis trazer, aleluia, para que o Senhor ele venha a brilhantar a sua vida, para que o Senhor ele venha restaurar a sua vida. Um vaso quebrado na mão do oleiro, louvado seja Deus. Se ele for quebrantado, se ele se arrepender e pedir perdão, o Senhor o restitui, o Senhor o reforma, o Senhor o restaura. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e não se esqueça, nos ajude, se inscreva no canal, participe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. A paz do Senhor.